Olá, eu estava lendo um dos meus autores favoritos, Rubem Alves. Ele escreveu esse livro aqui, Conversas sobre Política, Rubem Alves. Oh. Esse livro foi escrito em 2002 e possui várias crônicas interessantíssimas e atuais. Eu gostaria de compartilhar uma hoje. Tem várias, adorei essa aqui. Em vez de escrever, acho que lendo a falada fica mais legal. O título é O Rato Roeu o Queixo do Rei. Diz o seguinte: a democracia eu sempre amei, mas de repente, relendo uma fábula antiga, tive iluminação zen. Meu saber afetivo transformou-se em saber filosófico. Sei agora as razões por que amo a democracia. Eu acho importante que você, leitor, saiba que fiquei sabendo para que, a despeito de tudo, você continue a amar a democracia. Assim, passo a contar-lhe a mesma história que eu contava à minha neta no momento quando a iluminação aconteceu. Havia outrora, num país distante, um rei que amava queijos acima de qualquer outros prazeres. O seu amor pelos queijos era tão grande que ele mandou vir de todas as partes do mundo os maiores renomados especialistas em queijo, os quais foram oferecidos recursos não só para continuar a fabricação dos queijos, os queijos já conhecidos, como também para se dedicar à pesquisa de novos queijos, para assim alargar as fronteiras da ciência, da técnica e da gula. Ficaram famosos os queijos fabricados com leite de baleia, o leite de unicórnio, esses últimos procuradíssimos pelas suas virtudes afrodisíacas. O palácio do rei era um enorme depósito de queijos de todas as qualidades, encontrando-se nele queijos camembert, cheddar, edam, emmental, gorgonzola, golga, limburger, parmesão, pecorino, provolone, sapsago, trapista, prato, minas, mozzarella, ricota e, enfim, todos os tipos de queijo. O país tornou-se famoso e enriqueceu com a exportação de queijos. O seu cheiro atravessava os mares. Universidades foram criadas com o objetivo de desenvolver a ciência dos queijos. Houve mesmo uma escola teológica que concluiu que o Santo Sacramento da Eucaristia não foi primeiro celebrado com pão e vinho, mas com queijo e vinho, de onde se originou o costume que perdura até hoje nas celebrações profanas. Aconteceu, entretanto, que além do rei e do povo, havia outros seres no reino que também gostavam de queijo: os ratos. Atraídos pelo cheiro que saía do palácio, mudaram-se para lá aos milhares e passaram imediatamente a banquetear-se com os queijos reais. Os ratos comiam e se multiplicavam. Tomavam todos os lugares: armários, gavetas, canastras, camas, sofás, cozinha, cofres e até mesmo a barba do rei. O rei passou a ser morada de ratos. Mas o pior de tudo era que os ratos, premidos por imperativos digestivos, tinham que expelir por uma extremidade o que haviam engolido pela outra. E à medida que andavam, espalhavam pelo palácio um rastro de minúsculos cocozinhos duros e mal cheirosos. Furioso, o rei chamou os seus ministros e perguntou-lhes: que fazer para nos livrarmos dos ratos? Eles responderam: é fácil, majestade. Basta trazer os gatos. O rei ficou felicíssimo com a ideia tão brilhante e mandou trazer uma centena de gatos para dar cabo dos ratos. Os ratos, ao verem os gatos, fugiram espavorecidos. Foram-se os ratos, ficaram-se os gatos, que encheram o palácio, da mesma forma que os ratos. Os gatos comiam tudo que viam, e compelidos pelas mesmas exigências fisiológicas que moviam os roedores,
cobriam os brilhantes pisos do palácio com seus cocôs fedorentos. Novamente o rei chama seus ministros e pergunta: que fazer para nos livrarmos dos gatos? E eles respondem: é fácil, majestade. Basta trazer os cachorros. Vieram cachorros de todos os tipos, grandes, pequenos, curtos, compridos, lisos e pintados. Os gatos, ao ver os cachorros, fugiram espavorecidos. Foram-se os gatos, ficaram os cachorros, que encheram o palácio. E da mesma história se repetiu. Ao final havia cocô de cachorro por todos os lugares do palácio. Novamente o rei chama os ministros e pergunta: que fazer para nos livrarmos do cachorro? Eles respondem: é fácil, majestade. Basta trazer os leões. Vieram os leões, com as suas jubas e urros. Os cachorros, ao ver os leões, fugiram em desabalada carreira. Foram-se os cachorros. Ficaram os leões. Mas os leões não só comiam 100 vezes mais, como defecavam 100 vezes mais que os minúsculos camundongos. O tesouro real entrou em crise. Baixaram as reservas de ouro. O dinheiro não chegava para pagar a carne que os leões comiam e para pagar os catadores de cocôs, que ameaçaram entrar em greve. Desesperado, o rei chamou seus ministros e perguntou: que fazer para nos livrar dos leões? Eles responderam: é fácil, majestade. Basta trazer os elefantes. Foram seus leões. Ficaram seus elefantes. Enormes. Eles comiam montanhas e defecavam montanhas. O palácio transformou-se num enorme monte de bosta de elefante. E a fedentina encheu o reino e atravessou os mares. Em depressão profunda, o rei chamou seus ministros e perguntou-lhes em voz sumida: que fazer para nos livrarmos dos elefantes? Os ministros lembraram-se então que os elefantes, que nada temem, estremecem de medo ao verem um rato. E responderam em coro: é fácil, majestade, basta trazer os ratos. E assim foi feito. Voltaram os ratos. Foram-se os elefantes. O rei e todos os que moravam no palácio passaram sorridentemente a conviver com os ratos e seus cocôs. O dia chegará quando minha neta terá crescido. Não mais lhe contarei histórias. Ela aprenderá sobre a política. Vai querer conhecer o Congresso Nacional, símbolo da democracia. Notará espantada que os prédios estão cheios de cocôs de ratos. Me dirá espantada: vovô, deve haver muitos ratos por aqui. Eu responderei: sim, muitos ratos. Ela me perguntará: mas por que não trazem os gatos para acabar com os ratos? Então eu lhe contarei de novo essa história e lhe direi: aprenda a grande lição da democracia. É preferível o cocô de rato à bosta de elefante.